Estatística e Probabilidade por Farley Roberto Mazzarioli. Esse material está disponível no meu site em farley.net. É só você entrar lá, poder fazer download gratuito dessa apresentação em PowerPoint. E como será essa apresentação? Tá? Nós vamos ter 10 capítulos. Cada capítulo terá uma aula gravada. E na descrição dos vídeos de todas essas aulas, inclusive dessa daqui, que é do capítulo 1, né, você vai encontrar o link que vai te levar a todas as outras aulas, tá? Então não vai ter como você se perder, é só olhar na descrição do vídeo. Se você for um aluno da Unip, esse vídeo foi feito para você, tá? Então o que nós temos aqui? Se você está fazendo ciência da computação, que é o terceiro semestre, você vai ter uma matéria chamada Estatística e Probabilidade, tá? E é o ponto principal daqui, onde está exatamente na ordem que você vai estar vendo todo esse material, tem o que você precisa ir. Se você estiver fazendo, for aluno da Unip, de algum curso de saúde, estiver fazendo uma matéria chamada Bioestatística, você vai ter boa parte dessa matéria aqui. Vai estar faltando algumas coisas e tem algumas coisas a mais, mas esse conjunto de aulas vai te ajudar bastante também. E se você estiver fazendo engenharia, tá? Na Unip, obviamente, você vai ter a matéria Estatística Descritiva no terceiro semestre e no quarto semestre Estatística Indutiva, tá? Elas se encaixam boa parte aqui. A primeira matéria vai ser o capítulo de 1 até o 6 e o 8, tá? Vai ter uma correspondência muito boa com o conteúdo de estatística descritiva. A estatística indutiva vai fazer uma revisão do que você viu antes, vai ter aqui o capítulo 7, 9, 10 e algumas coisas a mais que eu não coloquei, tá? Mas aqui vai te dar uma boa ajuda em quase, tipo, na maior parte da matéria você vai encontrar o conteúdo aqui, tá? Então lá vamos nós para o nosso primeiro capítulo, conceitos básicos de estatística. A palavra estatística vem de status, em latim, estado, e se referindo aos dados da administração do Estado, para saber número de soldados, estoque de alimentos, homens capazes de lutar e outros dados que permitam tomar decisões diante de um inimigo, ou seja, se negociar rendição, negociar paz, ir para a luta ou ir para a luta xingando a mãe do inimigo, tá? A palavra statistics surgiu em 1797 na Enciclopédia Britânica, tá? Então até que ela é novinha comparado com outras palavras de origem grego e latina, tá? Mas ela tem sua raiz lá do status, estado. Hoje, estatística é um método científico que permite coletar dados, organizar dados, analisar dados e tomar decisões em condições de incertezas, tá? Então, aqui você vê a cena do filme Esparta, né? No filme 300, né? Que ele fala isso é Esparta. Ele levou bem em consideração, né? Ele deu uma forçada ali para ter enfrentado um exército muito maior do que ele podia ter feito. Mas eles encontraram uma condição estratégica muito importante para esses 300 terem lutado contra uma multidão muito maior do que 300, que somando barcos e outras coisas chegava até 10 mil, tá? Eles acharam lá um lugar ali, numa encosta de uma montanha, onde você tinha era praticamente um corredor, né? O penhasco de um lado, a montanha do outro, né? E o número de soldados acabava sendo anulado, tanto faz. Como os caras eram muito bons, os espartanos, eles conseguiram derrotar um número muito maior de soldados, né? Porque na proporção ele permitia, que obviamente não eram tão bem treinados quanto eles. População e amostra. Vamos lá. População é o conjunto de elementos da questão de interesse, e uma amostra representativa é o subconjunto que preserva as características dessa população em escala menor. Normalmente, não é economicamente viável coletar dados de toda a população, e há condições em que isso seria desastroso, tal como um exame médico que precise retirar uma amostra de um órgão de um paciente, né? Você tem que tirar um pedacinho, se tirar o órgão inteiro, você mata o paciente. É preciso entender a natureza da amostra, ou seja, as variáveis estatísticas que são qualitativas ou quantitativas, tá? Você vê aqui no desenho a população aqui, né, uma amostra arrancada dela com toda a violência, né, tá? Inclusive é o seguinte, eu tenho que avisar que qualquer matéria de um curso de exatas, ela tem uma natureza assim violenta, né? Então, se você assistiu o último filme do Rambo
e achou ele meio fraco, assim, violência, você está pronto para essa aula, tá? Caso contrário, meu filho, tá? Você fez cara de nojinho do filme, olha, vai lá pro YouTube Kids, tá? Que você some daqui, vai, desliga o vídeo, sai correndo, vai pro YouTube Kids. Você vai ficar traumatizado se você ficar aqui. Isso aqui não é para pessoas sensíveis, tá? Então vamos lá. Variáveis qualitativas. Elas podem ser nominais ou ordinais, tá? Nominais, eu coloquei aqui, grandezas em paralelo. Eu que inventei esse termo aqui para ficar um pouco mais fácil de entender, porque você não coloca em ordem, como um vindo depois do outro, ou um superior ao outro. Ainda mais fala que cita raça. Isso aqui são o quê? Assuntos polêmicos, tá? Por exemplo, sexo, cor, raça, espécie, nação. Então, são grandezas em paralelo. As ordinais, eu inventei esse negócio de grandezas em séries, tá? Mas elas fazem parte de uma ordem, uma hierarquia, tá? Por exemplo, níveis de escolaridade: fundamental, médio, superior, né? Faixa etária, tá? Infância, adolescência, juventude, adulto, idoso avançado, né? Múmia, tá? São faixas etárias diferentes. E até no termo assim, ordinal vem de ordem, tá? Então, por exemplo, lá o sargento gritando para o soldado, ordinário, marche, tá? Ou seja, você que está dentro de uma ordem, dentro de uma hierarquia, marche. Uma palavra ordinário, ela tem uma certa denominação assim pejorativa, né? Então aí o sargento vai gostar de falar isso mais ainda, né? E o contrário de ordinário seria extraordinário, ou seja, além de um processo da ordem comum, né? Tá? Então, você larga de ser fresco, você não é extraordinário, você é apenas ordinário como os outros, tá? Então, lá, variáveis quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas. As discretas, não é que ela seja uma pessoa tímida ou que não gosta de se aparecer, né? Discreta na linguagem matemática significa valores inteiros, tá? Por exemplo, número de pessoas, número de defeitos. E aqui você não vai fazer piadinha ou sacanagem com anão e nem pessoas baixinhas, tá? A matemática não vai aceitar isso também. Contínuas, valores fracionáveis. Por exemplo, altura de pessoas, você vai ter algum número depois da vírgula, tá? Então você vai ter lá centímetros, milímetros de precisão, tá? Então, ali, produção de café, você vai ter lá algum número depois da vírgula, qualquer valor lá, massa, peso, você vai lá medir alguma coisa assim, você vai ter depois da vírgula. Por exemplo, o dinheiro lá em reais, você vai ter os centavos, são duas casas pelo menos depois da vírgula. Mais do que isso não vale nada mesmo, né? Nem estão produzindo mais moedinha de 1 centavo. Técnicas de amostragem, tá? Agora, tá? Deixa eu só ver se o vídeo continuou gravando, se não parou que nem da outra vez, tá? A amostragem é aqui, ó. Agora você sabe o que é uma amostra e qual é a variável que será coletada. Agora que você sabe o que é uma amostra, qual a variável que será coletada, chega a vez de escolher a forma de coletar essa amostra, ou seja, a técnica de amostragem. A seguir, temos 3 tipos mais comuns que lhe permitirá formar a ideia do que é a amostragem. Tá? Primeiro, mais fácil, né? Amostragem aleatória. Os elementos da amostra são sorteados de forma simples dentro de todo o conjunto. Tá? Então, suponha que você vai fazer uma pesquisa com os alunos da universidade. Você pega lá todo o conjunto da universidade, todos os alunos, faz sorteio o número de alunos lá que você vai fazer a pesquisa com eles. Tá? Para amostragem aleatória. Amostragem sistemática. Os elementos já estão ordenados, linha de montagem, casas na rua, pessoas na fila, e se escolhe um intervalo em que será retiradas amostras, um a cada 10, um a cada 200. Estava falando pesquisa na universidade com alunos, você poderia chegar lá, o pessoal entrando na universidade, e a cada 50 ou 100 pessoas que passa, você vai lá e laça uma e arrasta ela para sua pesquisa, ou para os jogos mortais, talvez, né? Sei lá. Isso é uma amostragem sistemática. Para de rir, presta atenção. Amostragem estratificada. Os elementos estão divididos em estratos, subconjuntos, de forma que esta proporção deve ser levada em consideração, tal como sexo masculino e feminino, faixa de renda, nível de escolaridade, densidade populacional de um país, blá blá blá. Então, voltando ao exemplo da universidade. Em vez de você simplesmente sortear todo mundo da universidade inteira ou pegar todo mundo que entra na fila, você resolve ir sala por sala, ou seja, para cada semestre de cada curso, e lá você sortear um certo número de alunos. Tá? Então, seria uma questão da estratificada que você poderia estar usando ali. Tá? E tem inúmeras combinações, outras coisas que você pode estar usando. O principal é aquilo ali. Nós vamos ter poucos exemplos, ao contrário das outras aulas que eu fiz. Tá? Essa
conjunto, essas aulas aqui vão ser mais curtas, tá? Exemplo do capítulo 1, o exemplo 1, né? Uma pesquisa é feita sobre as reprovações no curso de Ciência da Computação em uma determinada universidade. Sorteando 10 alunos de cada sala, de todos os períodos do curso, em todos os campi, tá? Plural de campus, né? Em latim, o plural é com i, né? Italiano também, né? Todos os campi da universidade, esses alunos deverão responder um questionário com 50 perguntas de alternativas que serão digitalizadas e organizadas em diversas tabelas por computador. Analise as afirmativas a seguir, tá? Eu falei lá do assunto das reprovações, né? É feita sobre... É só para assustar um pouquinho mais, né? É o básico. Primeira afirmativa. Será mais simples e preciso fazer a amostragem aleatória dos alunos juntos, independente da sala e período. Olha, é mais simples, né? Mas não é mais preciso. Então, a palavra precisão é o que faz que isso aqui fique errado. Você teria que fazer uma amostragem estratificada e não uma aleatória simples, já que você tem inúmeros subconjuntos, inúmeros subgrupos dentro de uma universidade. Então, a aleatória simples não seria, a amostragem aleatória não seria simplesmente que você iria usar. Afirmativa 2. A amostragem utilizada é estratificada aleatória, já que é aleatória em cada extrato, que são as salas e períodos. Ah, ok, olha o gabarito aqui, isso aqui está certo, né? Olha lá. Terceira. Bem, ela está certa ou não, nem sempre bate com o gabarito, né? Mas aqui é só para lembrar que já está marcado o gabarito. Então. Terceira. O histograma dos dados deve apresentar o número de alunos na coordenada y pela frequência na coordenada x. Nós vamos falar de histograma no próximo capítulo. Isso aqui já é um adiantamento, lembra que é um exemplo, tá? É o seguinte, lá tem uma pequena diferença. Você vai colocar o número de alunos na coordenada x e a frequência na y. Se você trocando essa ordem aqui, essa afirmativa ficaria correta, tá? Nós vamos falar do histograma depois no próximo capítulo, se eu não me engano. 4. O número de alunos de cada sala e período em que é estratificado deve ser levado em consideração, tá? Então você tem que levar as proporções. Imagina, por exemplo, você resolve fazer uma pesquisa por brasileiros e você vai precisar considerar a população de cada estado, tá? E a densidade populacional que tem em cada estado, né? Proporção. Imagina você está aqui no estado de São Paulo, você tem uma densidade populacional muito grande. Agora você vai lá no Acre, né? A terra de uma tartaruga candidata e de dinossauros, né? Então você vai ter uma densidade populacional muito mais reduzida naquela região. Tá? Isso tem que ser levado em consideração, a sua pesquisa não vai dar certo. Exemplo 1.2. As variáveis estatísticas podem ser classificadas em qualitativas ou quantitativas. Entre as qualitativas temos nominais, que não definem ordem entre si, e as ordinais, que possuem ordem entre si. O nome, né? Ordinar, ordem, né? Nas quantitativas temos as discretas, que só admitem números inteiros, e as contínuas, que podem ser fracionadas. Então, já uma dica aí, né? Analise as afirmações a seguir. A primeira, são variáveis qualitativas nominais: sexo, cor, raça, religião, sabor de sorvete, gosto musical, tá? Então você vai ter tudo isso daí, são coisas que você vai ter características em paralelo, você não vai colocar em ordem, uma maior que melhor que a outra, e dá uma treta isso, tá? Aqui, 2, são variáveis qualitativas ordinais: grau de escolaridade, faixa etária, classe econômica, tá? Então você pode colocar e ordenar isso aqui, colocar tudo em sequência da outra. Tá? 3. São variáveis quantitativas discretas. Número de pessoas, número de defeitos em um aparelho, é a mesma coisa que nós já falamos antes. Tá? Então, são exemplos aqui. Você não pode ter meia pessoa, ou se o cara é gordo, ele não vai ser 1,4 pessoas, ele é uma pessoa inteira. Tá? Ele pode ser grande, mas não é 2. Tá? Então, você tem isso aí. 4. São variáveis quantitativas contínuas: peso das pessoas, produção de minério, nota em provas, né? Você dificilmente vai ter uma nota com valor inteiro, você vai ter algum quebrado ali até um valor mínimo para isso. Tá? Todas aqui estão verdadeiras, pronto. Tá? 3. Tem o 3, eu esqueci dele.
Uma pesquisa é feita com 4.000 alunos ao final do colegial de uma grande cidade. Ela demonstra que 30% deles ficaram traumatizados com as aulas de física, ou seja, carregam sequelas mensuráveis. Analise as afirmativas a seguir. Primeira, a população nesse caso são os alunos ao final do colegial, tá? Então a pesquisa com 4.000 alunos, tá? A pesquisa é feita com 4.000 alunos no final do colegial, tá? É uma grande cidade, população são todos alunos no final de colegial. A amostra corresponde aos 4.000 alunos da grande cidade. Então, é uma cidade muito grande, tá? 4.000 foram os alunos que você coletou para responder algum questionário, entrevista, sei lá, né? Que você conseguiu coletar dados dele dessa forma. E terceira, tá? Todas verdadeiras aqui, né? A variável é ficar traumatizado com as aulas de física, né? Como eu sou professor de física, né? Eu não podia perder a oportunidade de colocar isso aqui na historinha, né? Então, a física tem esse potencial traumático aí, né? Tá? Então, agora acabou-se essa aula, tá? Eu vou finalizar a gravação. Não se esqueça que no link na descrição do vídeo você encontra o link para todas as outras aulas. E tchau!